chegamos ao começo do século XVII, os russos já estão no Oceano Pacífico. Então, é um território imenso. Por outro lado, então, se consolida cada vez mais este sistema feudal de serviço aos zares. E este absolutismo que se consolida, no mesmo tempo, é precondicionado por e também, por sua vez, consolida a fraqueza de instituições intermediárias. Na Europa Ocidental, na Itália, no Sagrado Império Romano, etc., você teve muitas cidades. As cidades são concentrações de artesãos e de mercadores, de produção, de tradições autonomistas que não gostam da imposição do absolutismo. Você tem intelectuais nas universidades, você tem magistrados semi-independentes, você tem corporações de mercadores de várias cidades, você tem a igreja, que é uma instituição extremamente poderosa, mas independente do rei na maioria dos estados da Europa. Tudo isto não existe na Rússia. Então, tudo isto, igreja, universidades, cidades, nós chamamos de instituições intermediárias. Elas são como um buffer, um tampão entre o poder do rei, do marajá, do sultão, do imperador, por um lado, e a população abaixo. Mas na Rússia isto não existe. Tem menos agricultura, consequentemente tem menos coisas para trocar superávit, e consequentemente tem menos cidades, tem também menos intelectuais, tem menos universidades. As universidades que tem são controladas, os mercadores são controlados. Então, tudo isto facilita a tarefa do czar de estabelecer um controle total sobre a sua população. E uma vez que ele tem este controle, então é mais fácil para evitar que emerja estas instituições intermediárias. E então eu mostrei aqui para assim, ilustrar o czar Ivan o Terrível, um filme soviético do começo do século XX que se chama Ivan Terrível, que é uma epopeia do famoso cineasta soviético Sergei Eisenstein. E então aqui você pode ver neste momento bem algo que simboliza toda a tensão dentro do sistema social russo. O poderoso coloca como uma tampa sua mão na boca daquele que precisa obedecer. Sim? E então tudo isto é só possível se a maioria da população produz para que a elite possa comer e ter seu poder e seu luxo. E esta maioria da população, então, são servos, e como eu disse, no caso russo, eles são quase escravos. Nós muitas vezes afirmamos que servos são diferentes de escravos, pois servos são vinculados à terra. Você não pode vender e comprar servos, você só pode vender e comprar a terra, e ela vem com os servos. Mas no caso russo, século XVIII, XIX, chegamos até o ponto extremo que os nobres podem entre si também vender servos individuais, eventualmente desvinculando elas de suas famílias, como se fossem escravos. Então, a diferença entre servos e escravos se diminui. Bom, novo mapa, e você pode ver ali como a Rússia está se expandindo. Então, nós falamos de um processo de longo prazo. Agora eu vou só falar um pouco da época até a Revolução Francesa. E a Rússia, então, se expande, e eventualmente também vai captar Alasca. Num certo momento, os Estados Unidos vão comprar Alasca dos russos, e eles pagam ali $100.000 para toda a Alasca. Isto foi antes que eles descobriram ouro no subsolo da Alasca, senão os russos, então, provavelmente eles se arrependem, mas não tem mais jeito. Bom, e a Rússia, então, se expande para leste, a Rússia se expande também para oeste, e se expandindo na direção ocidental, então, entra em conflito com tanto os poloneses quanto os suecos, e também os lituânios, que estão numa união pessoal com os russos. E eles se expandem para sul, e ali eles
estão em conflito com o Império Turco Otomano. O Império Turco Otomano, porém, vai exatamente na mesma época quando a Rússia se expande para um declínio. Então, em geral, os turcos perdem território e ali os russos estão se expandindo. E tudo isto, então, quando se estabelece, no começo do século XVII, tem um período de turbulência e é claro qual vai ser o novo czar, mas eventualmente se estabelece uma nova dinastia, eu acho em 1618, por aí, e isto é a dinastia que se chama os Romanovs. Esta é uma dinastia que vocês precisam memorizar ao lado das outras grandes dinastias da Europa, como os Hohenzollern na Prússia, os Habsburgos na Espanha e na Áustria, os Hohenstaufen na Idade Média do Sagrado Império Romano, os Plantagenets e depois os Tudors na Inglaterra, e os Capets e depois os Valois e eventualmente os Bourbons na França e também na Espanha. Mas então, para te facilitar a vida na Rússia, desde o século XVII tem só uma dinastia, ela fica no poder até a Revolução Russa de 1917, e então você só precisa lembrar este nome dos Romanovs, e em particular, um dos mais importantes dos Romanovs que você pode admirar ali, um gigante da história russa que se chama Pedro o Grande. Aliás, ele também foi fisicamente gigante, chegando a 2 metros de altura, que para esta época foi bastante excepcional e, sem dúvida, ajudou ele a se impor a seus súditos múltiplos. Então, ele é importante por vários motivos. E o primeiro motivo é que ele, então, vai modernizar a Rússia. Pedro o Grande está no poder no começo do século XVIII. Foi bastante aventureiro quando jovem, visitou países mais avançados na Europa Ocidental. Foi um tempo um aprendiz, um carpinteiro na Holanda. Ali ele aprendeu como se constroem navios, o que é muito útil. A Rússia estava mesmo sem porto para fazer navios. Ele também aprendeu um pouco como governar países. Voltou para a Rússia, tomou o poder, derrotou uma revolta de sua própria guarda pretoriana, os Streltsy, massacrou um bom número delas e depois começou a, com grande violência, modernizar a Rússia. Isto é também característica pela Rússia, que cada vez tem então uma tentativa para modernizar um país extremamente atrasado em termos de sua estrutura social, econômica, cultural, etc. Mas a modernização se faz com tanta violência que produz, por sua vez, uma contra-reação conservadora. Então, desde Pedro o Grande, você tem na Rússia, entre a intelectualidade russa, duas tendências, até em nossos dias. Um se chama os ocidentalizadores, que então querem que a Rússia se torne um tipo de outra Europa, e os outros se chamam os eslavófilas, que eles dizem, nós temos nossa própria herança eslava, nós não temos nada a ver com a Europa, nós temos nossa própria identidade, e isto é o que é importante recuperar. Esta tendência, então, remete à época do começo de Pedro o Grande, por volta de 1700. E, entre outras coisas, você pode ver isto nesta fotografia da época, como Pedro o Grande, então, pega um de seus nobres, que é um vassalo dele, ele pega ele pela barba e corta a barba, pois ele diz, bom, barbas é algo bárbaro, e então você precisa, para te modernizar, barbear, e então eles não gostam, pois eles são muito orgulhosos de suas barbas, então ele faz isto com um pouco de violência. E a mesma violência Pedro o Grande também vai usar para fazer conquistas. Aí não precisa fazer conquistas, pois tem um vizinho que quer conquistar ele. E vocês se lembram da ascendência meteorita da Suécia como grande potência no século XVII? E no começo do XVIII tem este rei louco da Suécia, Carlos XII, e Carlos XII tem a ideia louca de conquistar a Rússia. Ele foi o primeiro louco na história para tentar isto. Entra com um muito avançado exército sueco na Rússia, e após muitas vai e vem através das planícies infinitas da Rússia, eventualmente é derrotada
no começo do século XVIII, na Batalha de Poltava. E isto também significa o fim da Suécia como grande potência. E como Pedro o Grande pôde derrotar o exército sueco, que foi o mais importante exército, mais profissional e mais treinado da Europa, copiando a maneira como se organiza o exército sueco. Só que tem muito mais soldados russos do que soldados suecos, então foi fácil para derrotar ele. E derrotando a Suécia, ele também já conquista uma parte da Suécia, que hoje é Rússia, onde ele coloca na boca do Mar Báltico uma nova cidade, que obviamente com modestia que característica do imperador, ele chama após si mesmo São Petersburgo, após Pedro o Grande. E ali, então, ele diz, isto é minha janela para o Ocidente. Pois ele quer ocidentalizar e, desta maneira, fortalecer a Rússia. E, a partir de São Petersburgo, ele também vai construir não só um porto, como também uma marinha, para compartilhar a Rússia como grande potência, com uma presença nos mares. Então, a partir deste momento, que a Rússia começa a ser grande potência. E então, aqui você pode ver, aliás, como ele constrói São Petersburgo e imediatamente a associação que vocês vão ter é com Versalhes, com a França de Luís XIV, que realmente foi o contemporâneo dele. Então, o prestígio cultural da França, onde Luís XIV foi o rei-sol mais absoluto da Europa, inspira nosso Pedro o Grande. Então, ele quer construir uma capital que se assemelha ao Palácio de Versalhes. Ele também vai importar tecnologia europeia, ele vai organizar o país em províncias num modelo, num padrão de administração emprestada à Prússia, à França, a outros países europeus. Ele, como já disse, reorganiza e com grande êxito o exército russo no modelo sueco, que neste momento o modelo sueco é o mais avançado, acaba com a inimizade da potência sueca, derrota os suecos, mas também derrota as oposições internas contra, pois tem muitos conservadores que têm também seus interesses estabelecidos, que não gostam de se submeter a esta campanha modernizadora que na última instância é só para o bem-estar do próprio czar, e então ele derrota estas oposições internas e, pelo contrário, vai estabelecer um governo, uma administração, usando um sistema mais racional, mas também mais policial. Então, ele realmente aprofunda a ditadura do czar sobre todos os russos. E então, não exatamente que vai nos surpreender que após a morte de Pedro o Grande, anos 20, então a Rússia vai para uma reação dos nobres que querem recuperar o terreno perdido contra o rei absoluto, o czar da Rússia. Sim, isto lembra, aliás, a mesma coisa acontece na França após a morte de Luís XIV, também teve algo que nós chamamos a reação aristocrática. Esta reação aristocrática, então, continua durante algumas décadas, durante esta época, até nos anos 60, chegar ao poder uma outra imperatriz, desta vez imperatriz extremamente forte e importante, que se chama Catarina a Grande. Sim, ela está no poder até sua morte na época da Revolução Francesa, anos 90 do século XVIII. Então, nesta época que a Rússia atravessa uma reação e os nobres tentam de se reimpor contra os zares, e na realidade os zares após Pedro o Grande são relativamente fracos. Isto continua assim, e eu lembro então que, embora a Rússia se expanda, o país também continua sofrendo de desvantagens, e mais a Rússia se expande, e mais a Rússia se coloca como grande potência entre as outras grandes potências da Europa do Ancien Regime, do século XVIII. Então, no século XVIII, a Rússia está competindo contra a Prússia e contra a Áustria, e está numa diplomacia com a França, e está em contato com a Inglaterra. Então, já é uma grande potência. Mas é uma potência extremamente atrasada. Sim?
tem na Europa ainda, do Ancien Regime, outras zonas onde a população sofre de servidão, mas em nenhum lugar tão ferozmente quanto na Rússia. Em outros países começa, como na Inglaterra, uma industrialização. Eles tentam na Rússia, mas fazer uma industrialização, colocar servos na fábrica, isto não é uma coisa que funciona. Então, a Rússia deve sua preponderância e sua presença cada vez mais forte na Europa à sua proeminência demográfica e territorial. É meramente quantitativa, mas a Rússia, em termos de qualidade de sua sociedade, sofre muitas desvantagens. E isto também tem a ver com o fato que as comunicações dentro deste Império Russo são muito mais problemáticas do que, por exemplo, na França ou na Inglaterra. As distâncias são muito maiores, as rotas são quase inexistentes. Tem a época das grandes inundações, então o país inteiro se transforma num pântano gigantesco. Então é muito mais difícil de manter a coesão deste mega-estado, mas também estado bastante incoeso. Mas, por outro lado, uma vez que a Rússia usar, então, através ele coloca os seus nobres como seus servidores, estão organizados numa hierarquia, um grau subserviente ao outro, segundo grau subserviente ao terceiro, até que você chega ao próprio czar. E então, a base desta pirâmide, os nobres precisam captar seus servos para se tornar soldados no exército do czar, e você tem este mega exército. Então, este exército é uma presença muito, muito forte nas campanhas militares da Europa do século XVIII. E então, mais a Rússia se expande, a Rússia então está em conflito, já derrotara a Suécia, agora o grande inimigo são os poloneses e os turcos, mas tanto os poloneses quanto os turcos estão numa crise final, numa agonia no século XVIII. E então o que acontece é que a Rússia vai fazer frente comum com as outras grandes potências, Prússia e Áustria, e conjuntamente eles vão acabar com a Polônia. Se vocês se lembram, são as famosas partilhas da Polônia, e basicamente eles varrem a Polônia do mapa da Europa, e a Rússia come a maior parcela da Polônia. Aí que os poloneses até hoje consideram os russos como seus arqui-inimigos. E então, uma vez que isto terminou, doravante, Áustria e Prússia e Rússia são vizinhos imediatos. E no lugar de evitar os problemas, esta vizinhança só vai fazer crescer ainda mais os conflitos entre elas. Mas também mais a Rússia se expande, mais a Rússia entra na Europa Central. É mais perto agora, até eventualmente então ser fronteiriça com a Áustria, com capital Viena, com os prussianos, capital Berlim. Então já está no centro da Europa, e com isto também a possibilidade da Rússia intervir em outros conflitos da Europa só está crescendo. Esta possibilidade vai se tornar algo fundamental durante a época da Revolução Francesa e as guerras de Napoleão Bonaparte. Ok, então agora nós chegamos à época de Catarina a Grande, e com isto podemos mais ou menos terminar esta análise. Aliás, também nosso tempo está terminando. Pois com Catarina a Grande também a Rússia eventualmente entra na época da Revolução Francesa e, consequentemente, com a transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Catarina a Grande é uma moça alemã, mas por um casamento se torna imperatriz da Rússia. É uma mulher extremamente ambiciosa, extremamente inteligente, mas também alguém que vai, de forma superficial, se deixar influenciar pelo iluminismo. Se vocês se lembram, antes nós falamos do iluminismo, dos intelectuais franceses, ingleses, da Europa progressista, chamados filósofos, Voltaire, Rousseau, Diderot e outros, e eles influenciam com suas ideias progressistas que atacam a base, a própria legitimidade dos sistemas absolutistas,
elas têm sua influência, vão também, um pouco depois, influenciar e inspirar a Revolução Francesa. Mas também tem vários reis da Europa que estão em contato com estes intelectuais, tanto por dar um pouco de prestígio à sua coroa, quanto às vezes eles são sinceramente interessados nas novas ideias. Por exemplo, o Frederico o Grande da Prússia convida Voltaire, Catarina o Grande vai convidar para São Petersburgo Diderot e outros, e então eles têm, estes filósofos, estes iluministas, têm ideias para reorganizar a educação, reorganizar a administração, o sistema de governo, e os reis e rainhas que se deixam influenciar por estas ideias nós chamamos dos déspotas esclarecidos do século XVIII. E também Catarina a Grande está entre estas déspotas esclarecidas, mas de forma bem superficial. Por que bem superficial? Pois a Rússia tem este sistema muito injusto, com 90% da população são quase escravos e 10% são a elite. O lógico seria, obviamente, de acabar com este sistema, de abolir a servidão. Como na França eles vão fazer na Revolução Francesa, mas ali a servidão já foi mais ou menos um resquício da Idade Média. Na Rússia, pelo contrário, foi muito viva. Ora, Catarina a Grande é inteligente o suficiente para entender: se eu vou acabar com o feudalismo e com a servidão, eu estou cortando as pés da cadeira onde eu estou sentada, pois eu dependo de meus nobres, e os nobres dependem do trabalho dos servos, e se eu abolo a servidão, então eu abolo também todo o sistema que dá a mim meu poder. Então, ela introduz algumas reformas, elas são o que nós diríamos cosméticas. E então, na prática, o sistema só se torna mais feroz e mais violento contra os servos, e eventualmente isto vai também provocar grandes revoltas entre os servos. O mais importante é a revolta de Pugachev. E isto é algo que, num certo momento, é tão amplo, é a primavera russa, digamos, mas muito mais violenta do que a primavera árabe de hoje, que ameaça o próprio poder de Catarina. Ela manda seu exército, eventualmente, então, eles fazem carne moída dos rebeldes, prendem Pugachev e ele é esquartejado. Ok, por enquanto eles evitaram a Revolução Russa, vai ainda ter muitas outras revoltas internas até um século, mais de um século depois, então, eclodir a verdadeira Revolução Russa. Bom, e desta maneira nós chegamos à situação internacional da Rússia. Então, temos aqui a colocar alguns pontos, algumas características, sem entrar nos detalhes, mas só para te dar as linhas gerais, e depois, então, nós terminamos. Em primeiro lugar, então, a Rússia mais aumenta, mais entra também como grande potência no jogo das grandes potências. E isto implica numa Europa sem hegemonia clara e num jogo de alianças. Estas alianças do lado da Rússia são alianças oportunistas, como também do lado das outras. E as potências mais vizinhas, mais perto da Rússia, são a Prússia e a Áustria. Elas são inimigas entre si. Então, durante uma primeira fase, a Rússia simpatiza com os Habsburgos austríacos contra os Hohenzollern na Prússia. No segundo momento, então, isto coincide com a entronização de Catarina, esta princesa alemã. A Rússia vai se tornar pró-prussiana e, consequentemente também anti-austríaca. Isto se mantém até os anos 80 do século XVIII, quando novamente se faz um tipo de revolução de alianças e a Rússia novamente entra no campo dos austríacos. Mas até este momento a Rússia já se expandiu tanto que agora são mais os outros que buscam a amizade da Rússia do que a Rússia precisa buscar a amizade da Prússia e da Áustria. Então, o segundo elemento central é que a Rússia tem, doravante, o poder para fazer intervenções em todos os campos de batalha da Europa. Aqui nós chegamos à última slide para hoje. Simplesmente pela massa de sua população, a enorme extensão de seu território e o número ímpar de seus soldados, de seu exército. Isto
faz com que a Rússia, de certa forma, possa decidir a sorte da Europa. Sim, e vai se tornar, durante a época, agora então, chegamos na época da Revolução Francesa, uma das potências que vai decidir para onde vai a Europa. Bom, então, terceiro é que a Rússia, em sua tendência, a terceira característica da política externa da Rússia durante esta época, é que, por sua tendência de expansão, se choca com outras potências vizinhas, e nós já falamos como a Rússia, então, acaba com a Polônia. A Polônia, obviamente, foi internamente fraca, e não somente os russos que terminam a Polônia, mas os russos são, sem dúvida, o elemento mais importante. Em quarto elemento, então, temos as lutas intermináveis dos russos contra os turcos. Já expliquei por quê. A Rússia quer entrar no Mediterrâneo com sua marinha. O Mar Báltico é bom, mas o Mar Báltico por si, para sair do Mar Báltico, novamente você precisa passar por estreitos controlados por Dinamarca e Suécia, e também é congelado parte do ano, então melhor ter também uma entrada em mares mais quentes. Mas para entrar no Mediterrâneo, a Rússia precisa escapar deste lago que é o Mar Negro. Mas ali você tem os turcos otomanos, pois eles controlam em Istambul a entrada e chegada a partir do Mar Negro para o Mar Mediterrâneo. Consequentemente, tem sempre tensões e lutas e guerras entre russos e turcos. E esta tensão também continua até nossos dias. Mas eu expliquei já outra vez que os turcos estão num declínio, e então eles precisam ceder cada vez mais território. Sem entrar nos detalhes, na época de Catarina Grande, segunda metade do século XVIII, a Rússia vai conquistar o que hoje é a Ucrânia, a Rússia vai estabelecer uma influência no que hoje é a Romênia, as bocas do Danúbio, que na época se chamaram os Principados de Moldávia e de Valáquia. Com isto também entra num conflito direto com os austríacos. A Rússia também vai, então, estabelecer um controle do litoral setentrional do Mar Negro. E ali, quando eles conquistam a península da Crimeia, a Rússia vai também estabelecer um novo porto, como eles estabeleceram uma janela para o Mar Báltico em São Petersburgo. Agora eles vão, mais tarde, estabelecer a cidade de Odessa, no Mar Negro, como porto para porto de lançamento da marinha russa no Mar Negro. E derrotam várias vezes os turcos e recebem, então, o aval para passar nos estreitos e, desta maneira, entrar com sua marinha no Mar Mediterrâneo. Mar Mediterrâneo, eles já estão em competição com os ingleses, os franceses e outras potências. Ok, então já nós estamos agora para o fim do século XIX, e então a Rússia vai ser o país que, quando ecloda a Revolução Francesa, é o país mais retrógrada, mais absolutista, mais antirrevolucionária de toda a Europa. O que vamos ver é que a Rússia vai ser, entre todas as potências, aquela que vai fazer a maior resistência contra o expansionismo da Revolução Francesa, e a Rússia vai ser fundamental depois para derrotar Napoleão Bonaparte. Vocês se lembram deste erro fatal que ele fez também de tentar conquistar a Rússia em 1812. Isto vai ser o fim da Revolução Francesa e da epopeia napoleônica, mas ainda não o fim da Rússia, pois, obviamente, no século XIX, a Rússia é entre os vencedores de Napoleão Bonaparte. Então, isto vai colocar a Rússia como uma das 4 grandes potências da Europa, conjuntamente com Prússia, Áustria e Grã-Bretanha, e durante este século XIX a Rússia vai ainda expandir sua influência nos afazeres internacionais e vai ali jogar as cartas da ortodoxia e a solidariedade entre vários grupos cristãos ortodoxos, e também o jogo depois do pan-eslavismo, a ideia que todos os povos eslavos têm um destino comum e deveriam todos obedecer ao czar, para internamente solapar os resquícios do Império Turco-Otomano e, desta maneira, entrar num conflito ainda maior
com a Áustria. Eventualmente, como eu já predizia várias vezes, este conflito, os diplomatas europeus não mais vão ter como controlar o conflito e isto vai eventualmente explodir na Primeira Guerra Mundial em 1914, mas eu acho que isto é para futuras aulas, então para hoje foi suficiente. Muito obrigado pela atenção e até a próxima vez.